Eu queria dizer que estava com saudade do Fabiano. Faz tempo que eu não venho aqui, né? Estava com saudade. O meu marido estava dizendo há pouco que para frequentar o Fabiano precisa ter bom coração, né? Porque tem essa ladeirinha aqui que não é fácil. Mas é bom a gente chegar aqui. Quando chega aqui já pagou todos os pecados, né? Cada semana a gente está, né, ganhando mais uma. Bom, nosso estudo de hoje, o tema é caridade, gentileza e paciência. Então, é sobre gentileza e paciência. Então, eu gosto assim, de sempre conceituar, né, de procurar o significado exato das palavras, embora todo mundo saiba o que é paciência, todo mundo saiba o que é gentileza, mas eu fui perguntar lá ao dicionário, né, e diz aqui, olha, gentileza, ação nobre, distinta ou amável. Amabilidade, delicadeza. Tem a mesma origem da palavra gente. A mesma origem do latim, de gentes, do latim, deu como derivada a palavra gentileza. Então, é como se fosse uma coisa da gente, né? Bom, e a palavra paciência. A palavra paciência também vem do latim da palavra patientia. Eu não sei porque não tem nada gravado como os romanos falavam, né? Mas parece-me que o T no latim, antes do I, era pronunciado como C, então seria paciência, né? A paciência é a virtude que consiste em suportar os sofrimentos sem queixa. Esse significado, ele surge, quer dizer, a palavra paciência surge com esse significado a partir do século XIV. Eu acho interessante que no dicionário, esse dicionário de etimologia, eles explicam quando a palavra começou a ser usada, porque sabe que a língua é uma coisa dinâmica, né? Quando a gente começa, a gente vai construindo a língua, tanto que do latim surgiu o português, né? Surgiu o espanhol, surgiu o francês, cada região as pessoas iam construindo o seu idioma, né? A palavra gentileza também, ela deu origem à palavra que eu disse que tem a mesma origem da palavra gente e que deu origem à palavra gentil, que surgiu no século XIII, de gente no século XIII. Alguém começou a usar esse adjetivo, gentil, né? E no século XIV surge a derivada de gentil, que é gentileza, que é o que a gente vai tratar hoje, tá? Pois bem, quando eu peguei esse tema, eu pensei assim, olha, bom para a gente desenvolver esse tema é procurar lá o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Porque aquela pessoa que é gentil, aquela pessoa que é paciente, ela é branda e pacífica, né? Aí eu fui buscar lá alguns esclarecimentos. E no item 6, o Espírito Lázaro nos instrui sobre a afabilidade e a doçura, que é justamente do que se trata, a afabilidade e a doçura. O que é a afabilidade? O que é a doçura? O que é a gentileza, né? Bom, ele nos adverte que essas virtudes precisam ser trabalhadas e devem ser autênticas. Por que a gente diz que devem ser autênticas? Porque a gente vê muita gente gentil. Todo lugar, as pessoas, por favor, sente-se, passe, por favor. Quer me fazer uma gentileza, né? As pessoas são muito gentis. Mas isso é um treinamento. As pessoas foram educadas para ser assim. Eu fui educada pela minha mãe a respeitar os mais velhos, minha mãe e meu pai, respeitar os mais velhos, falar com as pessoas com delicadeza, né? Nós somos, assim, treinados para isso, né? Então,
nessa passagem lá do capítulo 9, Lázaro nos diz o seguinte, que a educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. O que é o verniz, né? Verniz, você pega uma madeira opaca, feia, e passa o verniz, ela fica linda, brilhando, né? Mas a gente sabe que aquilo sai, a gente pode tirar a qualquer momento. Então, quando diz que a pessoa pode ter a gentileza como verniz, quer dizer, ela diz que é gentil, mas na verdade não é. Em qualquer momento, ela pode se declarar, mostrar como é que ela é. Isso acontece até com a gente mesmo, né? Porque nós fomos, em alguns momentos das nossas vidas, a gente se deixa, às vezes, levar por aquelas tendências que a gente quer combater, que a gente traz de vidas passadas, né? A gente vive no dia a dia, nas ruas, em todo lugar por onde a gente passa, esses acontecimentos. Você está no ônibus, você está no metrô, aí você vê assim, aqueles jovenzinhos sentados, não oferece lugar para os mais velhos, né? Ficam lá sentados e a gente reclama com aquilo. Puxa, está lá sentado, né? Não reclama, não, quer dizer, não oferece. Isso a gente vê muito. Isso nos escandaliza, né? Hoje. Mas será que sempre foi assim? Será que nós sempre agimos dessa maneira? Será que a gente sempre foi assim, gentil? Teve essa preocupação com o outro? Porque a educação, quer dizer, que a gente recebe no lar, a nossa ação, às vezes a gente está simplesmente disfarçando um sentimento menos digno que está dentro da gente. A gente está vendo, eu me lembro que uma vez eu estava com 2 amigos no carro, né? Ia levá-los para a casa deles, os espíritas, dei uma carona, e parei assim numa esquina, e na hora que o sinal abriu, o meu carro não morreu. Estava meio cansadinho, deu uma morridinha. E o carro que estava atrás era um táxi. E aí o rapaz, o motorista do táxi, começou a buzinar, aborrecido, porque eu não saía, né? Ficou muito chateado com aquilo. Aí, quando ele passou pelo meu lado, ele fez assim, ó. Eu entendi logo que ele estava me chamando de barbeira, né? Me chamou de barbeira. Eu fiquei indignada com aquilo, gente, indignada. Acabou minha gentileza, acabou minha preocupação com os amigos. Nem lembrei que ele estava ali, meti o pé no acelerador e fui correndo atrás dele para mostrar para ele que eu não era barbeira, que eu podia alcançá-lo. E isso, sabe aonde? Esse pozinho. Posso tirar? Obrigada. Eu meti o pé no acelerador e fui-me embora. Foi ali na esquina da Oswaldo Cruz com a praia de Botafogo. Aí você seguindo Oswaldo Cruz, você vai dar naquela parte, aquela pista perto da praia, né? Eu meti o pé e fui correndo atrás para pegar o táxi, para mostrar para ele que eu sabia dirigir, né? Tinha que mostrar, né? Eu estava assim, me sentindo muito ofendida, que ele colocou em dúvida a minha habilidade como motorista. E quando eu cheguei, já entrando na praia, eu me lembrei dos meus amigos. Me lembrei e fui diminuindo a velocidade, diminuindo, dei uma paradinha, olhei para eles, eles estavam brancos, lívidos. Né? Eu pedi, ai, meus amigos, me desculpem. Né? Pedi desculpa e esperei que a tranquilidade voltasse para eu sair de novo. Então, o que mostra isso? Né? Aquela gentileza que eu sempre apresentava para meus amigos, não era uma coisa ainda aprofundada nos meus sentimentos, porque não é sempre. A pessoa, ela conquista as virtudes, ela conquista uma virtude quando ela é sempre aquilo, quando ela age sempre daquela maneira, né? Se no momento em que ela é testada, ela falha,
então ela ainda não conquistou a virtude. Então, por isso que ele diz que a gente procura, o Lázaro diz que aquilo é um verniz, né? Essas qualidades todas que a gente apresenta, essa doçura, tudo isso é um verniz que a gente vai adquirindo pelos hábitos, pela educação que a gente recebe. Bom, nós falamos aqui e como é que a gente deve fazer para trabalhar isso? A gente deve se observar. Por isso que o Santo Agostinho nos convidou a que nós nos conhecêssemos, que nós fizéssemos sempre aquele trabalho de autoconhecimento, a gente se questionasse, porque no momento mesmo da crise que você vai agir, você precisa ter aquela tranquilidade para enfrentar aquele momento. Mas, às vezes, o que é que acontece com a gente? A gente estoura que nem eu fiz, né? Quer dizer que a gente não trabalhou bem aquilo, não se conheceu o suficiente. Eu me achava, assim, uma pessoa maravilhosa, né? Puxa, lá no Seara Fraterna, eu era lá do Centro Espírita Seara Fraterna, lá no Catete, o pessoal todo, nossa, Verinha, não sei o quê, toda queridinha, amorosinha, mas não mexa com os... né? Não me pise nos meus calos, porque, né, pelo menos, agora eu não sou mais assim não, né, Vanderlei, já melhorei. Pois bem, então, a gente precisa mesmo estar nesse trabalho de autoconhecimento, e a doutrina espírita, ela nos ensina a conter os nossos impulsos. Ela nos ensina de que maneira? Se a gente der também a chance de pensar um pouco nos ensinamentos que nós recebemos a cada dia, porque nós somos muito cobrados. Eu acho que vocês todos devem ter passado por experiências assim. Puxa, você é espírita e faz isso? Puxa, nem parece espírita, né? Às vezes a pessoa da família da gente diz isso para a gente, né? Então, nós precisamos adquirir essas virtudes como hábitos mesmo, que a gente possa estar todo momento agindo daquela maneira. E quando a gente conhece o Espírito, numa mensagem do Evangelho, no capítulo 17, item 4, tem aquela famosa frase que todos nós conhecemos: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Agora, para a gente domar as nossas inclinações más, a gente precisa conhecê-las, né? Daí a gente lembrar também do ensinamento lá de Santo Agostinho, né, do autoconhecimento, fazer sempre aquele exercício de autoconhecimento. Isso deve ser exercido em todos os momentos de nossas vidas, porque, por exemplo, aqui no Fabiano, lá na Agremiação Espírita Isabel, do Seara Fraterna, no centro, que a gente está convivendo com pessoas que a gente gosta, de quem a gente gosta muito, que são nossos companheiros de trabalho. Então, há uma expectativa a respeito do nosso comportamento. Nós somos ótimos, né? Nós agimos sempre como verdadeiros cristãos, a gente está sempre preocupado com o nosso comportamento. Mas e fora daí? E no nosso lar? E no trabalho? E na rua? Quando acontecer assim, de um taxista chamar a gente de barbeiro, né? Mas isso já faz muitos anos, viu, gente? Já melhorei, né? Quando acontece isso, será que a gente vai agir da mesma maneira que a gente age na casa espírita, né? Será que a gente vai ter essa preocupação? Que a gente vai usar dessa gentileza no verdadeiro sentido da palavra? Vocês lembram daquele senhor que vivia escrevendo várias mensagens, né, nas paredes, convidando as pessoas a serem gentis, né? Era uma coisa muito bonita isso, essa preocupação dele.
Aí a gente lembra de uma pessoa que deu para a gente um exemplo assim, que é o Chico Xavier. Outro dia nós estávamos preparando um estudo e a gente estava pegando alguns trechos da vida dele, naquele filme sobre a vida dele, e nós ficamos analisando uma passagem em que ele recebia muita gente na casa dele, ele via com as irmãs, né, com os irmãos, e ele recebia muita gente na casa dele que ia em busca de conselho, de ajuda. E aquilo era assim, um vai e vem, todo dia a gente procurando o Chico, né? Aí um dia a irmã dele chegou para ele e disse assim: olha, Chico, assim não dá. Meu irmão, aqui nessa casa a gente não tem sossego, toda hora entra um, entra outro, sai outro, a gente não tem uma privacidade. Então, Chico, a gente precisa resolver isso. Ou sai você ou saímos nós. Né? Ela simplesmente convidou o Chico Xavier, né, que foi um irmão maravilhoso, que sustentou aquela família por muito tempo, né? Ela convidou o Chico a que fosse embora, que deixasse a casa, quer dizer, ou que ele saísse, né? Lógico que o Chico não ia deixar os irmãos irem embora, ele saiu, ele foi embora. E para que os irmãos não ficassem até mal vistos, porque as pessoas da cidade diziam, puxa, expulsaram o Chico, né? O que ele fez? Ele foi para outra cidade, ele foi lá para Uberaba, foi trabalhar bem longe, mas, gente, é muito longe de Pedro Leopoldo, vocês devem conhecer, né? Pedro Leopoldo fica pertinho de Belo Horizonte, e Uberaba fica lá, como é que é aquilo? Sul, né? Sul de Minas, não é sul, é sudoeste de Minas, né? É bem longe, muito longe mesmo. Minas é um estado enorme, né? Então, o Chico foi para bem longe, foi realizar o trabalho dele, sem incomodar ninguém, né? E depois ele ainda sofreu com o sobrinho que ele tinha, né? Que criou uma situação muito difícil para ele também, e começou a cobrar por uma série de coisas lá no centro, e o Chico não gostou daquilo, chamou a atenção dele, e proibiu ele de fazer isso, e ele disse assim, então, mas isso não vai ficar assim não, né? E foi e contou, foi para a imprensa dizer que o Chico fazia uma opção de coisa errada, que aquelas coisas eram tudo mentira, que ele procurava informação sobre as pessoas para escrever as cartas, imagina, o Chico ir lá para São Paulo, procurar uma mãe que tinha perdido um filho, para saber todas as informações sobre a família, para poder depois escrever uma carta forjada, né? Ele disse assim, puxa, se ele precisasse de um testemunho, teria eu, porque eu tive uma grande amiga que desencarnou num acidente de carro, e eu falei para os pais dela, mandei aquele livro Somos Seis, e falei para ela que se eles gostassem, para a mãe, né? Se eles gostassem daquele livro, que eles fossem visitar o Chico em Uberaba. E eles fizeram isso, eles foram a Uberaba, e no primeiro dia que eles foram, eles receberam uma mensagem dela, da menina. Ela tinha o quê? Uns 3 meses de desencarnada. Então, eles ficaram muito sensibilizados, só tinha um porquê ali, é que a carta estava num português muito cuidado, né? E ela era uma menina que falava assim, muita gíria, ela era assim, uma pessoa muito descontraída, muito alegre, e a mãe não reconheceu a linguagem dela, mas voltou lá, e na próxima vez que ela voltou, aí foi ela que escreveu, explicando à mãe por que aquela linguagem estava tão cuidada, porque ela, naquele momento que os pais foram a primeira vez, ela não tinha condições ainda de ditar diretamente ao médium. Então, ela falava para o doutor Bezerra o que ela estava sentindo e tudo, e o doutor Bezerra botava na linguagem dele, não botava na linguagem dela, né? Ele passava para o Chico da linguagem dele. Então, o Chico era aquela pessoa assim, maravilhosa, que recebia a todos com muito carinho, não importava quem fosse, até as pessoas que tinham a intenção de fazer algo mal a ele, como aqueles 2 jornalistas, né, que queriam desmoralizá-lo, ele tratava sempre com muito carinho, com muita consideração, com muito amor, com gentileza, a verdadeira gentileza, né?
Bom, então, gente, quando a gente está na nossa convivência do dia a dia, com os nossos amigos na rua, com os nossos parentes em casa, com os nossos companheiros na casa espírita, o que a gente deve fazer é trabalhar para termos sempre a mesma atitude, termos sempre a mesma preocupação de tratar as pessoas com essa gentileza, com esse carinho que a gente espera que as pessoas tenham conosco. Jesus dizia isso, né, que a gente deve fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que nos fizesse, né? Se a gente gosta de ser bem tratado, a gente deve fazer esse esforço também para que o outro nos respeite e nos trate bem. Bom, aí vem a questão da paciência, né? Que tem muito a ver com a gentileza. O que é paciência? Nós vimos lá que a paciência é uma virtude que consiste em suportar o sofrimento sem queixa. Então, a paciência é uma coisa que também se constrói, que se trabalha para ter. Nós somos muito ansiosos, em geral. A própria vida nos convida a sermos assim, né? A gente tem tanta coisa que acordar cedo, trabalhar, tem que chegar no trabalho, tem um fulaninho que está querendo o nosso lugar, a gente tem que trabalhar para que o outro não tome. É constantemente aquela preocupação, né, na nossa vida. E a gente precisa ter aquele momento para reflexão, para ver que nós estamos no mundo para realizar alguma coisa, mas não é para essas coisas efêmeras, essas coisas que passam. Então, para isso, a gente precisa desta virtude que é a paciência. Mas é fácil ser paciente? É fácil? Qualquer um pode ser, né? Olha, tudo que a gente quiser, a gente pode conseguir. Lá naquela pergunta do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se a gente precisa fazer grandes esforços para a nossa transformação, né? O que é que os espíritos dizem? Que não, que às vezes a gente basta fazer um esforço insignificante, mas não fazemos. Por quê? Porque nos falta a vontade. É a questão da vontade. Que diz, mas eu tenho vontade. Tem mesmo? Temos mesmo? Né? Aquela vontade firme de transformação. Então, para eu ser paciente, eu preciso ter essa vontade verdadeira para isso. Mas o que é a paciência? O que é a paciência? Então, a gente foi ver lá. No Evangelho tem uma mensagem de um espírito amigo, que o pessoal costuma dizer que é a Joana de Ângeles, né? E essa mensagem da Joana de Ângeles, ela é intitulada Paciência. Está aqui no Evangelho, é no capítulo 9, item 7. Aí ela diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Aí o pessoal diz assim, aí fora, né? Puxa, você é um masoquista, né? Se você vai glorificar Deus pela dor que você sente, você é um masoquista. É assim que o mundo vê, não é isso? Bom, então ele prossegue, olha. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. Vocês lembram do... Ai, meu Deus, como é que é? BIP, benevolência, indulgência e paciência. Isso aí é a definição da caridade, né? Quando pergunta o que é caridade, é o benevolência para com todos, indulgência para com aquelas pessoas difíceis que nos rodeiam, né? E paciência
paciência, temos que ter paciência com todos, né? E ser paciente, ele diz que é caridade, né? Que não consiste somente na da esmola. Você dar esmola é muito fácil. Essa caridade assim, da beneficência é fácil. Você pega lá um dinheiro, dá e pronto, a consciência está tranquila, né? Ora, há outro tipo de paciência que ela diz aqui, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. É fácil, gente? Aquela pessoa que está ali te espizinhando, te perseguindo, e você tem que olhar com tolerância para essa pessoa, indulgência, caridade, né? Aí a gente diz assim, será que eu consigo? Mas isso é um exercício, isso não é fácil. Isso é lógico que a primeira vez você não vai conseguir aquilo de coração, mas você pode fazer o esforço para suportar aquela pessoa, né? Eu não gosto da pessoa, mas tem que fazer esforço para olhar para ela. Um exercício bom, sabe qual é? A gente começar a procurar as coisas boas da pessoa. É aquela passagem de Jesus, quando eles falam do cachorro morto lá, né? Que Jesus, puxa, que linda dentadura que ele tinha, né? Ele viu ali o que tinha de bonito naquele quadro tão triste. Então, a gente procurar o que há de bom na pessoa para a gente valorizar aquilo. Então, a gente ter paciência com as dificuldades da pessoa para conosco. A gente pode se transformar, a gente não pode transformar os outros. Porque esse trabalho de transformação é uma decisão nossa. Eu vou me transformar, eu não vou transformar o outro, né? Nem Jesus chegou aqui e transformou todo mundo. Ele deixou o exemplo dele para a gente seguir, né? Ela deu em nosso caminho para ser instrumentos do nosso sofrer, para nos porem à prova a paciência. Quer dizer, foi Deus que colocou em nosso caminho essas pessoas. E a gente vê isso, às vezes, no grupo familiar, né? A gente vê isso no grupo de amigos. Em todos os lugares a gente vai encontrar alguém que está ali desafiando a nossa paciência, a nossa caridade. Pois bem, aí ele fala assim, ele fala desse tipo de dor. Aí a gente lembra o seguinte, que há dois tipos de dores. Há a dor física e há a dor moral. Então, a dor física é uma coisa também muito difícil. Eu me lembro que uma vez, eu fui com um grupo lá do Seara Fraterna, nós fomos visitar um hospital lá na Penha, que é um hospital para cancerosos. Eu acho que é Mário Kruff o nome do hospital, né? Aí nós fomos visitar, vimos vários quadros muito tristes lá, e um dos quadros que muito me impressionaram, esse quadro especialmente me impressionou muito, foi de uma senhora que era trabalhadora do Seara. Ela teve um câncer e estava lá hospitalizada. Aí nós fomos vê-la. Quando nós chegamos a ela era assim, tinha uma feição de muita dor mesmo. Aí a gente disse assim, como é que você está, amiga? Ela falou assim, ai, é uma dor tão grande, mas ela estava ali suportando, sem... A única coisa que ela falou isso, ela não falou nada assim que se queixasse de maneira negativa, que reclamasse, não. Ela só falou da dor que ela estava sentindo para nós. E eu fiquei tão impressionada com aquilo, né, da força moral daquela pessoa. A minha tia foi comigo, a minha tia não era espírita, mas como a gente foi fazer essa visita, ela quis ir. E ela ficou tão impressionada que quando a gente foi para a Avenida Brasil para pegar um ônibus, ela foi entrar no ônibus, ela caiu, se machucou toda, sabe? De tão abalada que ela estava com aquele quadro. Isso era da dor física, que é uma coisa muito difícil. Mas existe também a dor moral, que
a gente até reconhece que, às vezes, é muito maior que a dor física. Porque a dor física, você pode tomar analgésico, né? Pode tomar uma... No caso dela, eu acho que ela precisava da morfina, porque nenhum analgésico ia dar jeito. Mas a dor moral, não. A dor moral está ali dentro da pessoa, está corroendo por dentro, é uma coisa muito triste. Aí, se a gente quer falar de paciência nesse momento de dor, nós estamos lembrando de uma companheira lá da nossa casa espírita, que mais ou menos há uns 3 anos atrás, ela sofreu uma perda muito grande. A filha dela, ela mora aqui por perto, a filha dela foi andar de moto com o namorado, e na hora que eles entraram assim numa curva, vinha um ônibus, eles foram desviar do ônibus, eles estavam correndo um pouco também, eles bateram contra o muro, e ela ficou muito machucada, porque ela foi projetada sobre o muro e ela estava sem um capacete. Então ela ficou toda machucada, tudo. E ela foi para esse hospital que tem aqui no Meia, Salgado Filho, né? E a gente ia todo dia para lá para fazer visita. A gente não podia visitá-la, porque ela estava no CTI. Só as nossas amigas, uma que é médica e outra que é biomédica, que podiam entrar lá e visitá-la. E a mãe podia ir. Ela ficou durante alguns dias até que ela veio a desencarnar, ela não suportou, né? E a mãe foi um exemplo, a gente fica até emocionada de lembrar, foi um exemplo de paciência, de resignação, como eu nunca vi na vida. De aceitar os desígnios de Deus, né? De ver que a filha estava ali desencarnando. Ela ficou preocupada, assim, no dia do enterro, de botar ela ampliou uma foto no computador da filha e botou sobre o rosto, porque o rostinho dela estava todo deformado, então ela botou aquela foto em cima do rostinho dela, para que as pessoas não vissem ela machucadinha, né? Deformada. Então, é assim, uma pessoa tão... de uma força, vocês virem, ela é uma pessoa magrinha, sabe? Mas assim, de uma força moral, de uma coragem, que a gente talvez nunca tivesse numa situação dessa. Aí, agora, quando chegou à nossa casa espírita, uma outra senhora que tinha perdido a filha e estava muito desesperada, muito triste, e eu convidei a Vanilda para conversar com ela, para dizer a ela algumas palavras assim, que desse força e coragem àquela mãe de aceitar a perda da filha, né? Aí ela falou assim: quando a minha filha desencarnou, a única coisa que me acalmava era ler o Evangelho. Eu chegava em casa, abria o Evangelho, lia, e aquilo ia me acalmando. E ela orientou essa senhora para que fizesse a mesma coisa. E foi bom que ela, hoje é uma trabalhadora lá da Casa Espírita, né? Ela venceu aquele momento, né, de perda e tudo, e está trabalhando lá como uma trabalhadora fiel, né? Então, tem esse tipo de dor moral, é mesmo uma coisa muito difícil de se suportar. Mas quando a pessoa tem aquela fé no coração, quando ela acredita mesmo naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós estudamos. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um estudo na Irmãos de Castro, e uma senhora, ela estava voltando depois de uns dias, porque o filho dela tinha sido assassinado aqui na Dias da Cruz, num assalto, né? Ele estava passando na rua, tudo, e foi assaltado e mataram ele. E ela estava, imagina uma mãe perder um filho dessa maneira, né? Ela estava assim, abalada, mas estava firme, porque a doutrina dava a ela essa força para ela suportar, e a paciência, aquela paciência moral, interna, para suportar um momento como esse. Bom, então, esses 2 tipos de dores, né, que
a gente tem que enfrentar na nossa vida, e para isso é preciso ter muita paciência, né? A gente... ele coloca aqui um espírito amigo, ele coloca aqui que a caridade mais meritória... ele diz aqui, coloca que a paciência, como forma, ele coloca a paciência como uma forma de caridade. E realmente, na própria conceituação de paciência, de caridade, está lá, paciência, né? Lembra-nos da caridade mais meritória, que é a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumento de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, nós termos essa força moral de sabermos perdoar aqueles que nos perseguem. Aí, eu fiquei pensando, que exemplo mais assim que a gente poderia colocar, né, da pessoa paciente, forte, corajosa. E eu me lembrei do Kardec, né? Kardec, o nosso codificador. Ele foi avisado pelo Espírito de Verdade, está aqui em Obras Póstumas. Ele faz uns questionamentos ao Espírito de Verdade, né, sobre a missão dele. Minha missão. Ele fala assim: bom Espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinalaram. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador, se de missionário, ao de missionário, em justificar... Peraí, eu pulei uma linha aqui. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande e não percebo o que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não disponho. Além de tudo, era muito modesto, né? Aí o Espírito responde: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão e o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Então, aqui ele colocando para Kardec que ele teria esse tipo de tarefa, que é uma tarefa de grande responsabilidade. Eu achei interessante que ele diz: olha, se você falhar, nós encontraremos outra, né? Não era o único. Aí ele começa a perguntar sobre esses trabalhos, né? Aí ele pergunta quais seriam as causas que poderiam justificar o malogro, né? Ou que poderiam determinar o seu malogro. Aí ele diz que a missão dos reformadores é prende escolhas e perigos, previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Olha só, o Espiritismo, ela viria abalar, né, e transformar o mundo inteiro. Então, é uma obra muito importante. Então, ele seria alvo de muitos ataques por causa disso, né? Não suponhas que te basta publicares um livro,
2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarão contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma, dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com sacrifício de teu repouso, de tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. E aí eles vão falando, né? Mas é interessante que Kardec realmente passou por tudo isso, sofreu tudo isso, mas 10 anos depois, ele diz aqui na nota, né? Escrevo essa nota a 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima. Quer dizer, 10 anos depois ele está dando o retorno para as pessoas, né? E atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, etc. Tudo aquilo que foi dito, ele passou por isso. Mas ele diz aqui, ó, graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a aventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito de verdade, eu tinha de contar com tudo isso e tudo se verificou. O que os Espíritos não disseram foi que ele teria todo esse apoio, né? Isso que ele falou, né? Muito, muito legal isso que o Kardec disse. Ele teve que passar por tudo, foi paciente, suportou seus sofrimentos, suportou as perseguições, mas estava ali firme em todos os momentos de sua vida e terminou vencedor, né? Realmente a vida dele poderia ter sido mais longa se ele não tivesse se dedicado a esse trabalho tão árduo. Ele desencarnou relativamente... Bom, eu posso dizer isso jovem, né? Eu me sinto jovem. Então, ele desencarnou um pouco mais cedo do que ele poderia ter desencarnado. Mas ele realizou uma obra que está aqui nos ajudando até hoje, né? O Espiritismo direciona a vida de muita gente. Muita gente chega à casa espírita sem nenhuma esperança de nada, desesperado, sem acreditar em mais nada, e encontra ali um rumo, né? Uma maneira de voltar, de acreditar em si mesmo, de realizar alguma coisa, de ver que é capaz de realizar. Então, o Espiritismo tem trazido assim, a muitas pessoas a esperança, né? A coragem de enfrentar a vida, como eu acho que acontece com todos nós, porque sabemos que não estamos sós, que ao nosso lado há sempre um amparo de um espírito amigo que nos ama, que nos acompanha. Por isso que quando a gente foi fazer esse estudo, a gente pensou nesse exemplo de Kardec, porque ele é um exemplo de paciência, de tranquilidade, né? De tranquilidade, porque essa é uma obra gigantesca. Pensei no Chico Xavier, que é uma pessoa com aquela doçura, com aquele amor que ele tinha por todas as pessoas, e sofreu todos os tipos de injustiça, de calúnia, de perseguição, né? E continuou firme até o último momento de sua vida. E para quantas pessoas ele trouxe o consolo, ele trouxe a esperança, né?
como eu relatei para vocês aquele caso da minha amiga, e quantas outras mães, quantos outros pais, quantas outras esposas, parentes, maridos, né, que foram consolados naquela salinha pequenininha onde ele recebia as pessoas lá em Uberaba. Então, cabe a nós, né, a cada um de nós, procurar desenvolver essa virtude dentro de nossos corações, em nossas vidas, buscarmos olhar para o nosso semelhante, para o nosso irmão, como verdadeiros irmãos, mesmo quando a gente não tenha muita simpatia pela pessoa, né? A gente procurar vencer esse sentimento, procurar ver as coisas boas da pessoa, a gente procurar levar para o lugar onde a gente se encontra um clima de alegria, um clima agradável, em que as pessoas gostam de estar, né? As pessoas gostam de estar conversando. Isso tudo são coisas que a gente pode construir. É só querer, é só ter a vontade, como diz lá no Livro dos Espíritos. É só ter aquela verdadeira vontade com letra maiúscula, tá, meus irmãos? Então, muito obrigada pela paciência de vocês, vocês estarem aqui comigo, compartilhando esses momentos, e muita paz para todos aqui para a casa de Fabiano, tá? Graças a Deus.